Uma nova vida nasceu, então vamos ajustar nosso ambiente de vida. Conteúdo patrocinado. O quarto que Zadiriz havia preparado para o parto de Build era um dos inúmeros quartos nas ruínas de Talosheim. O quarto havia sido limpo e um tapete feito de pelo macio da barriga de um lobo-agulha havia sido colocado no chão, e Build estava deitada em cima dele. Primeiro, esterilização. Build, você está bem? Vandal e eu. Havia outras 3 mulheres Gol na sala além de Build. Provavelmente eram mulheres que já haviam dado à luz antes, atuando como parteiras. Vevan. Build. Provavelmente devido às dores do parto. A respiração de Build era difícil e havia suor em sua testa quando ela percebeu que Vandaliel estava lá e estendeu a mão para ele. Vandaliel pegou aquela mãozinha, ainda maior que a dele, e ela apertou a mão dele. Eu vou fazer o meu melhor e dar à luz um bebê saudável, ok? Build. O que um homem deveria dizer em resposta a isso? Essa era uma pergunta difícil de responder na posição de Vandaliel. Ele estava ciente de sua própria falta de expressão e tom de voz monótono. Então ele pensou que poderia parecer tão frio se apenas dissesse, faça o seu melhor. Então ele hesitou. Tentando soar o mais reconfortante possível, ele disse, está tudo bem, estou aqui com você, então relaxe. Vandaliel. Vandaliel não tinha licença médica nem nunca havia testemunhado um parto antes, então não sabia exatamente o que estava certo ou em que motivos Build poderia relaxar, mas incentivá-la era a principal prioridade agora. Na verdade, sua falta de expressão era conveniente em situações como essa. Sua falta de confiança não transparecia em seu rosto. Ok. Build. Parecia que Vandaliel conseguirá encorajá-la. Ela definitivamente parecia estar com dor, mas ela ainda sorriu. Quando Vandaliel pensou no fato que a fizera sorrir, a dor de suas garras cravadas em sua mão direita parecia uma questão trivial. Eles perfuraram sua pele. Mas ele podia ver uma leve sombra de morte em seu rosto. Controle sua respiração, inspirações curtas, expirações longas. Parteira. Verifique seu status se puder. Sua vitalidade caiu? Parteira. Vou me certificar de entregar seu bebê. Fique tranquilo. Zadiriz. Olhando para todos os outros, Vandaliel percebeu que Build não apresentava nenhuma estranheza ou sinais visíveis de piora de seu estado. Ela não mostrava sinais de estar doente e também não deveria haver nada de anormal com o bebê. Vou te examinar um pouco, ok? Vandaliel. Mas Vandaliel definitivamente podia ver a sombra da morte. Então ele usou Spirit Form Transformation para transformar seu braço esquerdo desocupado em forma de espírito e o colocou dentro do abdômen de Build. E então ele descobriu que o cordão umbilical havia se enrolado no pescoço do bebê. Nesse ritmo, o bebê seria estrangulado. Estou feliz que Zadiriz me chamou aqui. Vandaliel. Pensando nisso, ele soltou o cordão umbilical do pescoço do bebê, embora fosse mais fácil fazê-lo com a mão direita. Como está tudo, garoto? Zadiriz. Tudo bem, já resolvi. Vandaliel. Os ossos da mão direita de Vandaliel estalavam e as garras de Build cravaram-se neles de modo que seu veneno paralisante estava entrando, mas agora não havia problema com a mãe ou a criança. Tudo bem. O resto depende do seu esforço, Build. Zadiriz. Depois disso, assim como Zadiriz disse, o parto continuou com os esforços de Build enquanto Vandaliel a encorajava enquanto apertava sua mão direita. Demorou 6 horas para a criança nascer, e Vandaliel aprendeu o quão boas eram as mães do mundo. Um bebê marrom acinzentado com rosto enrugado. Ela foi a primeira nova Gol nascida na comunidade Gol em muito tempo. Olha, é uma menina. Não posso dar seu nome inteiro a ela, Vandaliel, mas tudo bem se eu pegar metade dele emprestado? Build. Build estava segurando seu filho, parecendo visivelmente exausta, mas incrivelmente feliz. Vandaliel estava bem com isso, mas o verdadeiro pai da criança não se importaria? Build parecia tão feliz que Vandaliel hesitou em perguntar. Eu não me importo. Vandaliel. E então esta foi a resposta que ele deu. Vandaliel perguntaria sobre isso mais tarde para saber que Gols recém-nascidos eram geralmente nomeados por suas mães, ou seus nomes seriam decididos após consultar o chefe da tribo. Como Build era a mãe, ninguém diria nada sobre sua decisão de dar ao filho metade do nome de Vandaliel. Você vai segurá-la? Build. Com prazer. Vandaliel. Agora ele pegou o bebê dormindo pacificamente com os 2 braços.
As fraturas ósseas de sua mão direita ainda não haviam cicatrizado e ela ainda não se movia muito bem depois de ter garras paralisantes secretoras de veneno perfurando-a, por horas a fio. Então ele pegou o bebê com o braço esquerdo e o colocou sobre seus joelhos. Ela é leve e muito quente. Vandaliel. O corpo do bebê parecia muito leve para Vandaliel, mas esse bebê cresceria e viveria 300 anos. Quando esse pensamento lhe ocorreu, ele percebeu como a vida era misteriosa. O nascimento de uma nova vida foi um evento emocionalmente comovente. Vandaliel sentiu isso pela primeira vez em suas 3 vidas. Quando ele vivia na Terra, mesmo ao assistir aquele tipo de documentário que dizia a ele, é assim que nasce uma nova vida, sua única reação a isso era, afinal. Ele estava apenas assistindo a um completo estranho em uma tela, ou o nascimento de um animal, então ele não se sentiu emocionalmente tocado. Conteúdo patrocinado. Mas ele experimentou a morte 2 vezes, incluindo tempo depois que ele se tornou um morto-vivo 3 vezes. E agora que ele estava tentando trazer Darcia de volta à vida, ele podia realmente sentir a emoção deste evento. Ele decidiu fazer tudo o que podia para proteger esta criança. Ele não era o pai da criança, mas ele era o Rei Gol, afinal. Então estou adiando minha viagem para as masmorras. Vandaliel. Borcos e Vigaro fizeram caretas de solidão quando Vandaliel lhes contou isso, mas entenderam que não havia como evitar. As 9 mulheres restantes dariam à luz uma a uma em um futuro próximo. Se uma situação inesperada surgisse enquanto Vandaliel estivesse em um ninho do diabo ou masmorra, ele não seria capaz de lidar com isso. Faz tanto tempo que não ouço o choro de um bebê. Vigaro. Você pode se acalmar primeiro, mas certifique-se de mostrar o bebê para nós também. Borcos. Para uma nova vida nascer nessas ruínas que estavam apenas esperando para se transformar em pó. Este é um evento verdadeiramente feliz. No Asa? Que ótimo, agora podemos tomar algumas bebidas. Titã. Se houver algum álcool disponível. Titã. Existe, embora não seja muito saboroso. Titã. Para Vigaro e os outros Gols que estavam preocupados com seu problema de baixa fertilidade, foi claramente um evento feliz, mas até mesmo Borcos e os outros titãs mortos-vivos ficaram verdadeiramente genuinamente felizes em ver o nascimento deste bebê. Aliás, alguém poderia ter questionado se seria higiênico permitir o bebê perto dos mortos-vivos, mas não era um problema. Vandaliel já havia lançado os feitiços esterilização, assassino de insetos, desodorização e preservação em todos os titãs mortos-vivos. Assim que um sistema de drenagem fosse estabelecido, Talosheim se tornaria uma cidade-fortaleza tão higiênica quanto qualquer cidade do Império Amid. Havia relativamente poucas pessoas morando na cidade considerando seu tamanho, então nunca perderia a sensação de ser uma cidade fantasma. Além disso, quero fortalecer as defesas de Talosheim e usar alquimia para fazer o item mágico que aumentará a fertilidade dos Gols. Vou deixar as aventuras e o treinamento no meio disso. Vandaliel. Os que se dedicaram ao caminho do guerreiro ou do mago podem tê-lo repreendido por sua falta de dedicação, mas ninguém aqui repreendeu Vandaliel. Tudo bem. Nós apenas decidiremos a ordem em que faremos as coisas aqui. Vigaro. Isto é perfeito. Ninguém entra nas masmorras há 200 anos, então quem sabe como eles serão lá dentro. O número de monstros provavelmente terá aumentado, então vou reduzi-los para você. Borcos. Pode ser que eles tenham sido abandonados por tanto tempo que novos níveis desconhecidos apareceram neles. O que faremos sobre as aulas de luta desarmada? Por enquanto, suponho que vamos repassar o básico. Bas-dia. TLN Mano a mano estava me incomodando muito, então mudei para desarmado neste capítulo e em todos os capítulos anteriores. Gil. Meu senhor, nesse caso, devo aumentar meu nível e trabalhar duro para alcançar meus companheiros. Homem de ossos. Vamos aproveitar esse tempo para aprender nossas habilidades também. Criança. Nesse momento, Vandaliel percebeu mais uma vez quanta bondade o cercava em sua terceira vida. A primeira coisa a fazer foi criar os itens mágicos para resolver o problema de fertilidade dos Gols. O fortalecimento das defesas de Talosheim teria que ser feito depois que o ninho do diabo da floresta fosse completamente removido da cidade, caso contrário, eles estariam até o pescoço em Raptors e Needon Wolves. Santo Filho, por favor, nos dê mais alguns dias. Então ele foi informado. Parecia que o problema era de fato o número de monstros, não sua força.
Embora os Needon Wolves não fossem problemáticos, os Raptors eram inteligentes o suficiente para fugir se soubessem que não poderiam vencer uma luta, então exterminá-los provavelmente seria muito difícil. Estou pensando em fazer 2 tipos de itens mágicos. Vandal e eu. Um para fazer os espermatozoides e os óvulos sobreviverem por mais tempo, e o outro para evitar que os fetos morram antes de atingirem um certo tamanho, se bem me lembro. Afinal, criar itens mágicos com ambas as funções seria difícil. Zadiris. No prédio ao lado da sala de maternidade temporária, Vandal e eu estava discutindo a criação dos itens mágicos com Zadiris, Tareia, Basdia e várias outras mulheres Gol. Em relação a isso, estou pensando em fazer o item mágico que faz com que os espermatozoides e os óvulos sobrevivam por mais tempo, algo que seja fácil de colocar e tirar. Vandal e eu. Na verdade, se fosse algo que permanecesse permanentemente, teríamos filhos infinitamente. Tareia. Você está certo, será difícil para os hábitos de todos mudarem de repente. Basdia. Até agora, os Ghouls tiveram dificuldades em engravidar e mesmo que o fizessem, a maioria de seus filhos não nasceram com sucesso. Por causa disso, eles não tinham sistema de casamento e era natural que sua sociedade fizesse o máximo para tentar criar filhos. Mesmo depois que Build e as outras ficaram grávidas, elas não mostraram nenhum sinal de contenção. Mesmo que Vandal e eu criasse os itens mágicos, eles não diriam de repente: tudo bem, vamos fazer um planejamento familiar adequado a partir de agora. Não havia dispositivos contraceptivos ou pílulas convenientes como na Terra, então isso tornaria isso ainda mais difícil. Bem, não haveria problemas em ter um grande número de filhos por um tempo. Na verdade, seria uma coisa boa. Talosheim ainda tinha muito espaço e havia um suprimento quase infinito de comida. No entanto, reproduzir a ponto de ocupar toda a Terra seria um problema. Ao contrário de Braga e das outras crianças monstros, os Ghouls não envelhecem até a maturidade no período de um único ano. Definitivamente haverá problemas. Ter um filho já é complicado, mas ter 2 ou 3 filhos ao mesmo tempo, Tareia. Há muitos que estão criando um filho pela primeira vez, incluindo Build. Zadiris. Conteúdo patrocinado. Não havia creches como na Terra, nem livros, programas de televisão ou internet para consultar para aprender a criar um filho. Como Tareia e Zadiris já haviam criado filhos antes, eles estavam preocupados com a possibilidade de mães sofrerem de ansiedade relacionada à maternidade. Bem, isso não significa necessariamente que ter apenas um filho preveniria a ansiedade relacionada à maternidade. Então acho que seria melhor explicar sobre contracepção enquanto faço os itens mágicos. Vandal e eu. Você tem razão. Ao contrário dos humanos, nossa expectativa de vida é longa. É bom para nós ter muitos filhos, mas deveríamos estar bem tendo um filho uma vez a cada 5 ou 10 anos. Basdia. Para os humanos, especialmente para aqueles que vivem em comunidades agrícolas, haveria circunstâncias em que eles não teriam o luxo de separar seus filhos porque dava muito trabalho criá-los e eles provavelmente não entendiam o conceito de família, planejando de qualquer maneira. Como a tecnologia médica não estava bem desenvolvida, haveria uma forte noção de que eles deveriam ter o maior número possível de filhos enquanto ainda eram jovens e saudáveis. Mas como Basdia disse, os Ghouls tinham uma longa expectativa de vida, então seria fácil convencê-los a adotar essa política. Os humanos teriam se oposto fortemente a isso, no entanto. Mas os homens podem se conter? Acho que uma vez a cada 5 ou 10 anos é impossível. Basdia. É por isso que será um acessório que pode ser colocado e retirado. Só pode ser colocado quando se deseja ter filhos. Tareia. Seria um dispositivo anticoncepcional reverso. Então, que tipo de acessório você fará? Basdia. No momento estou pensando em fazer um pingente ou uma faixa que dê a volta na coxa. Vandal e eu. A forma e a parte do corpo em que o item mágico seria usado eram muito importantes. Esses fatores afetariam a dificuldade de criar o item com alchemy, os materiais necessários e a força de seu efeito quando concluído. Por exemplo, se houvesse um item mágico que permitisse andar no ar como se fosse o chão, não seria provável que a maioria das pessoas esperasse que tal item mágico fosse um par de sapatos? No mínimo, ninguém pensaria que seria um par de óculos. Em contraste, se houvesse um item mágico que permitisse ver através dos objetos enquanto ele fosse usado, a maioria das pessoas esperaria que fosse um par de óculos, não sapatos.
Dessa forma, certas formas e onde o item mágico seria usado facilitariam a criação do item e produziriam um efeito mais forte, dependendo do tipo de efeito desejado. Algo que concedia força física seria um anel ou bracelete. Algo que concedesse algum tipo de visão seriam os óculos ou, alternativamente, um diadema. Algo que permitisse correr em alta velocidade seriam sapatos ou uma tornozeleira. Claro, itens mágicos como meias que permitiam ver no escuro aparentemente existiam, mas criar tais itens exigiria um alto nível na habilidade alquimia e materiais caros. No momento, havia mais materiais alquímicos disponíveis do que comida. A razão para isso era que qualquer coisa que eles obtivessem caçando monstros, eles mesmos teriam que usar. Não havia guilda dos aventureiros para onde levar as pedras mágicas, então Braga e as outras crianças monstros brincavam com elas como bolas de gude. No entanto, Vandaliel, o único que poderia criar um item mágico de atributo de morte, tinha um nível de habilidade de 1 em alquimia, limite de sua capacidade. Ele também tinha a opção de fazer um cinto, mas os ghouls não tinham a cultura de usar cintos, então isso pode ter tornado o uso do item mágico impopular. Vandaliel acharia difícil criar um item que fosse usado ainda mais próximo das partes relevantes do corpo do que isso. Então, há alguma cor ou desenho que você goste? Vandaliel. Vandaliel incluiu Basgia e as outras mulheres nessa discussão para perguntar isso a elas. Como seriam eles que o usariam? Seria melhor perguntar a eles sobre suas preferências de cor ou forma. Por causa de sua função pretendida, ele seria constantemente usado durante a relação sexual, afinal. Vamos ver. Todo mundo gosta de branco, preto, prata e ouro. Basgia. Acho que ninguém gosta de ver vermelho, a menos que esteja em batalha. Mulher. Acho que todo mundo gosta de coisas que parecem asas. Além disso, corações talvez. Mulher. Basgia e os outros deram suas opiniões sobre o que as mulheres ghoul gostavam. Vandaliel não confiava em seu senso de moda, então isso foi muito útil. Aliás, em Lambda, o coração era aparentemente um símbolo da deusa vida, como era de se esperar da deusa do atributo luz. No entanto, um coração negro seria um mau presságio, então talvez a prata fosse melhor? Por enquanto vamos tentar fazer alguns. Tareia. Conto com você. Vandaliel. Aqueles que realmente fazem os objetos seriam Tareia e as outras artesãs ghoul. Criar um item mágico exigia a habilidade alquimia, mas isso era simplesmente imbuir um objeto com magia. O objeto em si era geralmente feito por outro artesão. Alguns alquimistas faziam tudo sozinhos, desde a coleta de materiais até a criação dos próprios itens, mas esses eram excepcionalmente incomuns. Então, o que você fará pelo item mágico que mantém o feto vivo? Seria problemático para este ser algo que pode ser facilmente retirado. Zadiris. Zadiris estava sussurrando. Ouro e prata? Os jovens hoje em dia com certeza gostam de suas coisas brilhantes. Mas agora ela fez esta pergunta, e Vandaliel respondeu, isso é um pouco problemático. Como disse Zadiris, seria melhor que este item mágico fosse difícil de remover. Se ele acidentalmente se soltasse e fosse perdido ou a mãe esquecesse de colocá-lo e o bebê morresse, seria um problema sério. Mas isso não significava que poderia ser algo colocado dentro do corpo. Os dois assentiram enquanto pensavam sobre isso. Que tal uma tatuagem? Zadiris. Afinal, um piercing. Vandaliel. Ambos. Ambos se entreolharam depois de chegarem a respostas totalmente diferentes. Rapaz, um piercing ficaria muito longe do abdômen. Uma tatuagem não desaparece e pode ser aplicada em qualquer lugar. Zadiris. O piercing não seria nas orelhas, nariz ou lábios, mas no umbigo. Quanto às tatuagens, quem aplicaria as tatuagens para começar? Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Parecia que os ghouls não tiveram a ideia de perfurar seus umbigos. E Vandaliel não tinha pensado na ideia de fazer um item mágico de uma tatuagem gravada no corpo. E então, após discussão, eles decidiram usar piercings no umbigo. Se usarmos tatuagens, elas não ficarão estranhamente distorcidas quando o estômago se expandir? O bebê já teria crescido o suficiente quando isso acontecesse, mas reaplicar a tatuagem toda vez que você quisesse engravidar não seria uma opção. Nesse caso, acho que piercings são melhores. Basgia. E assim a opinião de Basgia foi aceita. Aliás, a ideia de que os piercings eram aplicados no pescoço e acima era algo que não apenas os ghouls,
mas toda a Lambda possuía. Os piercings no umbigo se espalhariam e se tornariam muito populares, começando em Talosheim, mas essa seria uma história ambientada em um futuro distante. A partir de então, Vandaliel viveu um estilo de vida mais brando do que o normal, mas ainda duro para um menino de 3 anos. Ele normalmente descansava um dia por semana, e se uma das mulheres grávidas entrasse em trabalho de parto naquele dia, ele ainda teria que comparecer. Ele tiraria 3 horas de descanso no dia seguinte para compensar. Com isso como ritmo básico de seu estilo de vida, ele passou seu tempo continuando a consertar e manter a cidade de Talosheim, bem como treinando em combate desarmado enquanto esperava que Tareia e as outras artesãs criassem protótipos para os itens mágicos. A reparação e manutenção eram simples. Levante-se, junte-se, saia. Vandaliel. Ele só precisava usar transmutação de golem. Os pedaços de entulho no chão cresceriam braços e pernas para se mover, se unir, mudar de forma e retornar à sua forma original. Construir um prédio do zero ainda seria difícil, mas consertar um que estava um pouco desmoronado era simples. Graças à habilidade de carpintaria, Vandaliel teve uma ideia geral do que precisava fazer. Em Lambda, aparentemente a mesma habilidade foi usada para construir covas para ghouls e casas de pedra para titãs. Vandaliel não apenas consertou os edifícios, mas também usou a habilidade de engenharia para consertar e manter as estradas e o sistema de esgoto. Talosheim não tinha sistema de distribuição de água, mas tinha sistema de esgoto. Eles usaram o item mágico purificador de água para purificar a água usada enquanto reuniam os resíduos em um local para fermentar e usar como estrume. Claro, desde que 200 anos se passaram, este sistema era inutilizável sem que algum trabalho fosse feito neles. Vandaliel transformou a superfície do solo em golems para expor os canos de esgoto. Transformou esses canos em golems também para reparar as rachaduras e remover quaisquer bloqueios e aplicou o feitiço antidegradação que ele aprendeu depois que suas habilidades subiram de nível antes de colocar o solo voltar. Ele forneceu mana para os itens mágicos purificadores de água. Ele fez Bowman e os outros mortos-vivos exterminarem os monstros desconhecidos semelhantes a lodo que cresceram nos tonéis usados para fermentar resíduos. Com tudo isso concluído, o sistema de esgoto finalmente tornou-se utilizável novamente. Eles teriam que tirar água para usar de poços e cursos d'água, mas era muito conveniente simplesmente poder descartar qualquer água usada. Depois de viver em Lambda por 3 anos, Vandaliel percebeu o quão grande eram os sistemas de esgoto da Terra. Ele ficou especialmente grato por isso porque era japonês. Depois de tornar tudo utilizável novamente, ele pretendia mantê-los automaticamente pelos golems. Vandaliel aprendeu exaustivamente os fundamentos do combate desarmado por Basdia. Sua força física quase não é diferente de um Go adulto. Vamos praticar como se fosse uma batalha real. Basdia. Ele aprendeu vários padrões e também como se defender e se esquivar, com seu corpo. Basdia varreu suas pernas, chutou-o, jogou ao redor, pisou nele. Ele foi surpreendentemente dominado unilateralmente. Mesmo que ele não estivesse usando nenhuma magia, isso fez duvidar se ele realmente tinha a força de um Go adulto. Você tem bons músculos e é sensível à sede de sangue, mas seus ataques são forçados e monótonos. Você ficará mais forte se mover mais rapidamente e usar algumas fintas. Além disso, você sempre deve prever o próximo movimento do seu oponente. Basdia sabia que Vandaliel entrava em pânico quando era repreendido duramente e que não gostava de ser ensinado de maneira espiritual. Então, embora ela não tenha pegado leve com ele no treinamento, ela fez questão de falar em um tom gentil enquanto o ensinava. E assim Vandaliel pôde levar essas lições com serenidade. Ele dependia completamente da magia para se defender até agora, e seus ataques eram monótonos, pois ele simplesmente usava sua enorme quantidade de mana para abrir caminho para a vitória. Parte disso não podia ser evitado por causa de quão jovem seu corpo era, e ele mesmo pensava que não havia outro jeito. Ele nunca havia brigado como japonês, e depois disso, tornou-se um animal de laboratório em Origin que não podia fazer nada além de se agitar como uma fera. Ele tinha a impressão de que a luta desarmada e as artes marciais estavam muito distantes para ele alcançar. Mas graças a seu pai neste mundo, ele aparentemente tinha músculos surpreendentemente fortes. O que é realmente incrível é como você não fecha os olhos. Levei 3 meses para aprender a não fechar os olhos mesmo quando meu rosto foi atacado.
Mas você não fechou os olhos desde o começo, Van. Você tem um talento incrível. Bas Dia. Obrigado. Vandaliel. Sua testa e bochechas haviam sido atingidas, embora levemente, então seu rosto estava mais rosado do que o normal, mas os olhos de Vandaliel permaneceram abertos. Saber que ele poderia fechar os olhos e usar Spirit Form Transformation para ver usando seus olhos em forma de espírito parecia influenciar seus instintos e reflexos. As mulheres grávidas entravam em trabalho de parto a cada poucos dias, e Vandaliel assistia a cada parto de bebê. Coisas como o cordão umbilical enrolado no pescoço do bebê não aconteciam sempre. Eles prosseguiram normalmente, ou seja, com as lutas, dramas e emoções usuais que os humanos vivenciam, e os bebês nasceram com segurança. As coisas pareciam correr bem para os ghouls após o nascimento também, incluindo Build. Isso provavelmente tinha a ver com o fato de que os ghouls tinham corpos mais robustos do que os humanos e o fato de que este lugar era meio ninho do diabo. Os veteranos que já haviam experimentado o parto antes, como Zadiris e Tareia, estavam ensinando-lhes várias coisas sobre a vida após o parto. Então parecia que as coisas iriam bem. Era meados de julho quando as coisas ficaram realmente ocupadas com o processo de criação do item mágico. Imbuir magia nos itens que Tareia havia criado acabou sendo bastante difícil. Consertar uma parede inteira do castelo teria sido muito mais fácil do que isso. Nesse ritmo, fazer 3 itens mágicos em um dia é o meu limite, em Vandaliel. Sua habilidade ainda é nível 1, não é, garoto? Este é um ritmo suficiente. Zadiris. Se você os fizer muito rápido, o ritmo em que eu faço os itens não será capaz de acompanhar. Afinal, fazer acessórios está fora da minha área de especialização. Tareia. Havia cerca de 600 ghouls precisando desses itens mágicos. Nesse ritmo, levaria mais de 300 dias para fazer itens mágicos para todos. Conteúdo patrocinado. No entanto, nem todos os ghouls queriam filhos agora, então parecia não haver necessidade de pressa. É pelos seus cálculos, você estaria fazendo itens mágicos para Tareia e eu também. Ou será que esta é a sua maneira indireta de fazer uma confissão? Zadiris. Oh meu Deus, eu não devo, embora pareça jovem, tenho mais de 260 anos. No entanto, se Vansama desejasse isso, Tareia, você não deve provocar um menino de 3 anos. Se você diz essas coisas com muita frequência, vou realmente aceitar suas palavras em 1 ou 2 décadas. Vandaliel. A criação dos itens mágicos continuou com conversas agradáveis como esta, usando órgãos em pó e pedras mágicas de monstros derrotados. A pedra mágica que Vandaliel acabou de esmagar, era de um nobre orc? E Vandaliel tentou várias coisas nas horas vagas. É o peixe e fermentação. Como não havia soja, ele tentou fazer molho de peixe com peixe. Ele não se esforçou para inventar um molho de peixe no Origin, mas conseguiu fazê-lo depois de 3 tentativas. O molho de peixe era fedorento e um pouco duro, mas ervas podiam ser adicionadas para torná-lo mais leve. Em seguida, ele tentou usar nozes e bolotas para fazer misto de nozes e misto de bolota, e achou um pouco difícil. Ele conseguiu fermentá-lo usando magia, mas não ficou totalmente satisfeito com o sabor resultante. Os pesquisadores que espremeram o mana de Vandaliel já haviam tentado usá-lo para fazer miso antes, então esse era um de seus pontos fortes, mas era a primeira vez que o fazia com nozes e bolotas. Não é tão saboroso quanto foi dito na Terra, eu acho, mas contém o sabor das nozes e a fragrância das bolotas, então suponho que esteja bom como está. Vandaliel. Vandaliel não sabia que o miso de nozes na Terra não usava sal e nozes como substituto do miso, mas simplesmente adicionava nozes ao miso já feito. No entanto, ele fez algo com um sabor que o deixou satisfeito, então lançou maturação para aprofundar seu sabor e compartilhou com todos. Além disso, wasabi e gengibre foram descobertos no ninho do diabo parcial Taloshen, então eles foram rapidamente cultivados. Bem, para o gengibre bastava transformar as áreas onde crescia em campos e aplicar fertilizantes ocasionalmente. Só isso permitia colher gengibre todas as semanas. Ninhos do diabo eram lugares verdadeiramente maravilhosos. O cultivo de wasabi precisou de alguma intervenção. O wasabi liberou um componente tóxico que impediu que outras plantas crescessem em sua vizinhança, mas os componentes afetaram o crescimento do próprio wasabi e impediram que ele crescesse.
Vandaliel criou um esquema onde ele imbuía estacas com um feitiço desintoxicação que neutralizava os componentes tóxicos do wasabi na área onde as estacas foram plantadas. Foi um grande fracasso, mas também um certo sucesso. Os Ghouls e Titãs teriam que percorrer os Devil's Knees e encontrar um novo wasabi para usar. Além disso, Vandaliel tentou criar Jenga. Tudo o que ele precisava fazer era transformar um pouco de madeira em wood golems e dividi-los em pedaços do mesmo tamanho. Era ainda mais simples do que fazer tábuas e peças para reversi. Este molho de peixe poderia ser o lendário molho de soja? O molho falado nas lendas, aquele que o herói Zakart tentou e não conseguiu criar. No Asa. Seja o que for, é saboroso. Borcos. O molho de soja era mais difícil de fazer do que o miso. Até o herói Zakart teve dificuldades em recriá-lo. Ele aparentemente conseguiu recriar o miso, mas Belvuod incendiou os armazéns de miso antes que o miso pudesse se espalhar. Isso explicaria porque quase ninguém sabia que o miso existia. Belvuod não permitia. Gengibre e wasabi aparentemente foram usados na alimentação desde o início. Mas todos ficaram felizes porque foi cultivado e pode ser colhido de forma confiável. E Jenga se tornou uma tendência em Talosheim, assim como Reversi. Nenhum carpinteiro entre os titãs havia se tornado morto-vivo. Então os Ghouls e os titãs mortos-vivos abordaram Vandaliel com carne de monstro e ofereceram-lhe uma troca por peças de Jenga. Será que eu poderia viver uma vida pacífica apenas fazendo aromatizantes e brinquedos? Vandaliel. O comércio era primitivo, mas parecia que a vida se tornaria satisfatória para ele. O primeiro estágio da criação do item mágico foi concluído e na época em que Talosheim voltou à sua aparência de cidade-fortaleza branca, era o final do verão em setembro, quando os passos do outono podiam ser ouvidos. Então, eu irei para as masmorras a partir de hoje. Vandaliel. E assim Vandaliel estava finalmente começando suas aventuras para ganhar pontos de experiência. Os níveis das habilidades de alquimia, carpintaria, engenharia e culinária aumentaram. Uma longa mesa de jantar havia sido preparada em um local escuro e desconhecido. Um fluido vermelho foi derramado em taças de vinho e compartilhado entre os reunidos aqui. Eles estavam vestidos com roupas elegantes que seriam vendidas por dinheiro suficiente para uma família normal viver no luxo por um ano e enfeitadas com joias. Alguém poderia pensar que isso seria um banquete para nobres, mas os que se reuniram aqui não eram nobres no sentido normal da palavra. Um ar de elegância e nobreza parecia estar flutuando deles. Os homens e mulheres aqui eram lindos, talvez de aparência efêmera. Era possível que todos aqui possuíssem profunda beleza e inteligência. Mas na realidade eles eram demônios de coração frio, impiedosos e cruéis que tinham sede de sangue. Agora vamos começar a reunião. O primeiro tópico de discussão é o mencionado Dampir. Vampiro. Com seus olhos vermelhos brilhando de alegria, o vampiro de raça pura que liderou a discussão umedeceu a garganta com o sangue fresco que havia sido derramado em seu copo.